Fala, constelação de Gêmeos. Geminianos, meus amores, sejam bem-vindos. Meu nome é Juliana. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Juliana, eu sou taróloga, numeróloga e terapeuta integrativa. Eu vou fazer uma leitura para você, tá? Para essa segunda semana aqui de agosto. Vamos entender um pouco do que está acontecendo para o momento dos geminianos que vão se conectar com a minha mesa e com a minha energia. Gêmeos é o seguinte, é uma leitura generalizada, atemporal e intuitiva. Se não fizer sentido, joga para o universo. É sobre isso, tá certo? Para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Ou então busca outros pontos fortes do teu mapa. Adapta para o teu momento. Gêmeos, curte, comenta e compartilha esse vídeo. Manda para quem precisa ouvir. Manda para o seu geminiano preferido. E se inscreve no meu canal, aqui embaixo estão os nossos contatos e redes vizinhas. Gente, vamos de vídeo? Vamos de leitura para o signo de Gêmeos. Gêmeos, oráculo das rosas. Fecha os seus olhos, chama os seus mentores, chama toda a sua galera espiritual que está aí do teu lado, que te ampara nesse momento e vamos de leitura. Signo de Gêmeos, o que vocês precisam saber nesse momento? Vamos lá, gente, que meu oráculo está todo em inglês, mas eu já achei. Olha só. Get grounded. Ficar de castigo, empatas, alta sensibilidade, conexão com a natureza. Vocês estão tendo que ficar de castigo, Gêmeos. O que isso significa? Conexão, alta sensibilidade. Vocês estão muito sensíveis, Gêmeos. Vocês estão canalizando energias de todos os lugares das pessoas. Ficar de castigo significa que às vezes a gente precisa dar o quê? Uma pausa, vamos dar um tempo para poder entender o que está acontecendo na nossa vida, Gêmeos. O que está acontecendo aí na tua vida? O que você tem feito? Você está doente? Né? Porque ficar de castigo significa que muitas vezes ou eu preciso dar um time, né? Conexão com a natureza, eu preciso dar um tempo. Sabe quando a gente fica muito preso? Isso é muito de Gêmeos, tá? Vou esclarecer para vocês. Como numeróloga, né? Enfim, vibração 3 de Gêmeos é uma vibração que está muito ligada à criança interior. É uma vibração que facilmente vocês podem se perder no ego. Ao invés de vocês serem essa criança espontânea, gostosa, que brinca, que faz o que quer, vocês podem acabar se perdendo aqui fora no ego de vocês, estarem vivendo situações que não é para estar vivendo, e aí aquela coisa, sabe quando eu me desconecto de mim, do meu eu superior? E aí o que acontece? Eu tô vivendo de fantasia, de ilusão, de achar que eu não posso, de achar que de comparação aqui fora, do que o outro não sei o quê, e eu acabo não entendendo qual que é o meu propósito. Isso ocasiona doenças, acidentes. Sim, porque o nosso corpo ele é reflexo dos nossos pensamentos. Vamos entender aqui, Gêmeos, a gente vai jogar tarô, olha só, para entender esse momento aqui da tua vida, né? Bom, primeira coisa que a gente já vê uma questão de passado, um desequilíbrio vindo aqui para essa questão do passado. A gente tem um 6 de copas, a gente tem um 5 de ouros e a gente tem a carta da rainha de copas. Gêmeos, olha só, o seu passado, aquilo que você olha, aquilo que aconteceu na tua vida, tá trazendo para você hoje, tá? Algo, por isso que eu falo, tem pessoas doentes aqui, tem pessoas doentes, tem pessoas que fizeram cirurgia, porque tem um 5 de ouros. Tudo isso está relacionado ao que você tem consumido, ao que você tem nutrido dentro de você.
E aí eu tô falando de pessoas que estão se alimentando muito mal, são pessoas que estão totalmente presas às fantasias do passado. Vocês não entenderam uma coisa básica aqui. Olha só, vocês querem ser felizes a qualquer custo, mas eu vejo que vocês não entenderam uma coisa básica. Essa carta do 4 de copas, ela tá falando para vocês que as coisas e as situações, de repente, que não aconteceram lá atrás, no passado, são coisas, tá? Que não eram para acontecer. Que assim, tudo tem um porquê. Vocês passaram por situações, essas situações elas vieram trazer para vocês aprendizado e hoje vocês não podem fazer da vida de vocês incorporar essa questão desse sofrimento. É engraçado que quando a gente é mais jovem, eu entendo muito bem isso, eu tô entendendo exatamente os sentidos dessas cartas, como mulher até, né? Porque sai uma rainha de copas, e eu não tô falando sobre gênero, eu tô falando sobre o que a mulher, a rainha de copas, ela é a nutrição, ela é amor. O que ela tem nutrido? E o que vocês estão nutrindo é uma escassez. É como se fosse assim, nada dá certo, porque lá no passado eu fui uma pessoa tão assim, tão amorosa, tão calorosa, tão fantasiosa, tão idealista. Observem as palavras, os conceitos das coisas que eu tô falando. Eu fui uma pessoa tão idealista, eu imaginei coisas e situações e eu me doei, e eu fiz isso, aquilo outro, aquilo tal. E aí hoje eu vejo que nada deu certo. E aí é como se eu tivesse bloqueado totalmente o meu sentir, o meu nutrir. Quando a gente bloqueia o nosso nutrir, o nosso sentir, é como se a gente se sentisse escasso em todas as áreas. Nada dá certo pra gente. Porque o que a gente está se alimentando? A gente está se alimentando de medo, de dúvida, de raiva, de ódio, de mágoa, de ressentimento, de culpa, de todos os piores sentimentos, porque lá no passado alguma coisa deu errado. Só que eu não entendo que lá, olha só, que para ser feliz aqui, tá? Porque eu entendo que aqui engloba uma questão de felicidade. Eu não entendi que para ser feliz, talvez lá no passado eles só quisessem, tá? Fazer com que eu descobrisse algumas outras coisas sobre mim. A vida ela não é um morango. E aí eu entendo que quando a gente cai na real, a gente fala, cara, a vida não é um morango. Eu posso olhar para as pessoas e falar, eu te amei, eu fiz isso, eu fiz demais, eu fui tal coisa e não sei o quê. Só que assim, é engraçado que às vezes a gente perde a mão aqui. Então, quando a gente fala eu te amei, é a energia que tá vindo, eu tô falando. Quando a gente fala eu te amei, eu fiz, eu aconteci, eu fiz por amor, eu fiz o que eu sabia. Gente, tudo bem, mas em que momento você foi uma pessoa que não estava vivendo a realidade? Você idealizou coisas. Talvez você tenha amado tanto que você não tenha se amado. E é isso que a gente faz. É muito interessante isso, né, Gêmeos? E aí hoje eu vejo você olhando fixo e preso lá naquele passado, não conseguindo sair daquele lugar, quando na verdade eu só preciso olhar para cá e falar assim, cara, não é isso aqui. Esse passado, ele veio para me ensinar uma coisa, a não ser daquele jeito. Vamos entender, né? Vamos jogar um pouquinho mais. Eu sei que eu dei uma viajada na maionese, mas foi o que eu senti aqui de falar, eu senti aqui de dispor. Olha só o que eles estão pedindo para você, Gêmeos, valete de ouros. Vá para uma nova aventura. Bota o teu pé no chão. Os valetes, eles são as figuras mais jovenzinhas, mas eles estão no frescor das novas descobertas. Mas eles vão botar o pé no chão porque eles já viveram. Aquele passado lá que aconteceu toda aquela situação, hoje te traz um novo momento e por mais que você se sinta tão pequeno para recomeçar, você vai devagarzinho, mas você vai sabendo esse caminho. Principalmente o caminho que você não quer para você. Mas isso não significa que você não vai ser feliz ou que você não tenha que nutrir novos sentimentos e sair dessa limitação aqui de não dar a volta por cima. É isso que eu tô sentindo, Gêmeos.
Sabe por quê? Porque eu vejo você acomodado. O julgamento com 9 de copas, aliás. Primeiro vem o 9 de copas, depois vem o julgamento. Então, assim, é como se você tivesse que fazer esse movimento, como se você tivesse que dar um primeiro passo aqui certeiro na tua vida, e você só não dá porque é assim, eu tô paralisado. Eu vejo uma preguiça também, eu vejo uma postergação também. E a espiritualidade, ela tá chegando no momento, olha a carta do julgamento, que ela tá falando assim, meu amor, ou você sai daí, ou então você fica aí, mas e o que você quer? Porque depois não venha chorar o leite derramado. A carta do julgamento. Se liberta disso, gêmeos. O julgamento, ele só diz assim para você, se mantenha firme, sente com você e fale o que eu quero, o que eu desejo. E aí, meu desejo é uma ordem. Olha o 9 de ouros no fundo do deck. Eu determino na minha vida que eu vou ficar bem. Eu determino na minha vida que depende de mim e eu vou fazer tudo para dar certo. 9 de ouros. Porque eu tenho 9 de ouros, porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida, porque eu quero, porque o 9 de ouros ele fala assim, se você não disser isso para você, não vai acontecer. Não vai acontecer um milagre na sua vida. Sabe por que não acontecerá um milagre? Porque você tá parado. Porque eu vejo você com preguiça, numa zona de conforto, que tá quentinho, tá gostosinho, mas tá uma... Não posso falar o palavrão. Você já sabe. Tá quentinho, mas tá uma... Conseguem entender? E o 9 de ouros, ele fala, quando eu olho e falo, chega, eu vou ficar bem. Eu saio desse passado e eu falo, chega de ilusão, chega de ficar incorporando dor e falando, não, essa dor, ela me pertence, ela é minha, deixa eu ficar aqui nela, deixa eu ficar... Enquanto eu não fizer isso, a minha vida não vai caminhar. Então, o 9 de ouros, ele diz assim para você, confiança. Se você não confiar em você, você não confia em mais ninguém. Porque você só tem a você, e no final das contas, né, a gente entende que é muito difícil, porque às vezes a gente não quer ficar sozinho, a gente se sente assim, sem apoio, sem amparo, sem alguém que possa falar algo, mas você consegue entender que você tá aqui por você? Mais 3 cartas. Você consegue entender que talvez o que tá faltando é exatamente esse lugar? Olha aqui, né? A gente tem um 6 de ouros, a gente tem uma rainha de ouros, a gente tem um 4 de copas. A gente tem aqui algo, tá? Que precisa ser equilibrado, é um equilíbrio. É uma coisa que a gente vai aos poucos, porque o 6 de ouros é como se a gente começasse a trazer mais equilíbrio para a nossa vida, as coisas, elas começam a se acertar, quando eu defino que eu quero que aquilo fique bem, e aí eu caminho para uma rainha de ouros. Eu vou trazendo equilíbrio aos poucos, eu falo, eu vou construindo esse caminho ele começa a se abrir na minha frente, e aí eu vou trazendo florescimento. A rainha de ouros, ela é o florescer, ela é o amadurecimento, ela é o foco, ela é a disciplina, mas ela também é a paciência, a resiliência, a responsabilidade. Ela é aquilo que eu olho muito diferente daquele passado e eu entendo, eu falo, cara, foi assim, eu vou fazer o quê? Mas agora eu vou fazer diferente. E aí, 5 de copas. Tem algumas situações na sua vida que elas vão ser tiradas quando você se posiciona dessa forma. E eu vejo um luto aqui, né? Eu vejo um luto ainda, eu vejo algumas situações horríveis aqui que você viveu, tá?
e que eu entendo que não foi fácil para você, então hoje você se reconstruir diante daquilo tudo, desse sentimento de perda, de sofrimento, de que acabou, de que sou eu comigo mesmo, de que eu tenho que amadurecer, de que eu tenho que me equilibrar para ficar bem. Eu vejo que a carta da justiça ela aparece aqui. Ela aparece aqui no jogo e ela fala assim para você que é um momento em que você vai ter amparo, em que você vai ser honrado sim. Quando você se posiciona, mas você precisa aprender o equilíbrio, você precisa ser racional, você precisa ser prático, objetivo. Tem questões aqui de pessoas da justiça, tá? De pessoas que podem estar passando por alguns problemas, algumas situações, separações. Eu vejo coisa aqui com herança, com coisa assim, briga, disputa, algumas situações aqui em que você vai ter que colocar a sua cabeça no lugar e você vai ter que amadurecer e se levantar de novo, né? Eu vejo se levanta. E aí a justiça ela aparece e ela fala, né? Às vezes a gente precisa ser frio, a gente precisa amadurecer, mas assim, parece que é na paulada, né? Deixa eu tirar uma última energia aqui para vocês. Aqui a leitura de vocês ela tá se estendendo. Ela tá muito complexa. 2 de copas. Olha só. Então, 2 de copas, a gente pode estar falando aqui de algumas situações mesmo, tá? De que as coisas não tão fáceis aqui para Gêmeos e a gente está entendendo. Mas tem coisas que a gente precisa começar a pensar em nós mesmo. Não vai ter jeito. Você vai ter que começar a pensar em você, Gêmeos. Talvez o teu foco seja as tuas parcerias, mas tem coisas que só você vai poder fazer por você. Você não vai ficar bem a não ser que você tome de novo, restaure todo o seu poder, que você saia desse passado, porque eu entendo que para você isso aqui é importante agora. Só que eu entendo que a espiritualidade ela está falando que você está puxando muita coisa das outras pessoas. Tá na hora de você ficar tranquilo com você, entender o pingo no i aí da tua vida, tá? Para você começar tudo de novo. Tá certo, Gêmeos? Se prioriza. A ideia aqui é essa. Você tá de castigo porque você precisa aprender a se priorizar. Nada na tua vida fica bem se você não tiver bem. Ninguém vai vir para te salvar. Tá certo? Conselho final. Opa. Sempre que somos valentes para deixar ir, mesmo que dolorosamente, algo que não serve mais, a vida nos presenteia com algo novo e mágico. Temos que aprender a dizer adeus ao passado para viver novas experiências. É isso, Gêmeos. Meus amores, um grande beijo e até a próxima.